Muito bem, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né, Alan? Você pode Sim. estar assistindo nesse tanto de manhã, quanto de tarde, quanto de noite. Mas fica aqui o meu boa noite para você que está nos acompanhando em mais um episódio do Carrocast. É o 19º, estamos chegando já no 20º episódio. Olha, vou contar uma coisa para você, Alan. Eu não esperava estar aqui em frente às câmeras em 19 episódios, né? Na verdade, 18, que eu teve um que eu acabei não participando, mas é uma honra e uma alegria enorme tocar junto contigo o projeto que Deus colocou no nosso coração. E eu tenho certeza que, nem que seja um pouquinho só, o nosso conteúdo aqui tem impactado a tua vida, tem edificado também a tua vida. Então, muito obrigado por você que tem nos acompanhado, tem assistido os nossos programas, nossos episódios. E é isso. Antes de passar aqui para o meu amigo e companheiro Alan, eu quero pedir para você clicar aqui no botão de curtir desse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa a notificação, isso ajuda muito para que o nosso conteúdo seja, o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e propague ele para cada vez mais pessoas. Além disso, o Alan tem um recado agora do nosso novo parceiro, né, Alan? É isso aí, gente. Como o Felipe disse, eu quero primeiro te desejar boa noite, seja muito bem-vindo ao Carral Podcast, o podcast da Influência Cristã. E como sempre digo, é uma alegria poder estar aqui juntamente com meu parceiro Felipe Romero. Eu sou Alan Nascimento e hoje é o 19º episódio e da mesma maneira que você se sente, Felipe, eu também me sinto muito feliz em poder caminhar essa jornada contigo, chegando aí próximo ao 20º episódio, que será o próximo, obviamente, e poder compartilhar com você que está aí do outro lado da tela assuntos tão importantes com pessoas relevantes que têm sido inspiração aonde elas estão servindo a Deus, aonde Deus tem plantado elas. As pessoas que têm vindo aqui no Carral, participado com a gente, têm trazido histórias, testemunhos, que eu tenho certeza que tem edificado a sua vida, tem te inspirado e tem te impulsionado a fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Então, nós temos sido, na verdade, facilitadores Sim. daquilo que Deus quer fazer, não só em nós, por meio de nós, mas também através de você que está aí. Então, seja bem-vindo ao nosso 19º episódio. E eu quero aí, como o Felipe falou, dar um recado muito importante, que é do nosso parceiro Cota Fácil Soluções Financeiras. E eu quero aqui apresentar um pouquinho dos trabalhos que a Cota Fácil tem, as soluções, na verdade, né? São financiamentos, seguros, crédito, consórcio, crédito consignado. Enfim, você pode, através do Cota Fácil, aí, acessar soluções financeiras para aquilo que você deseja, seja para fazer uma viagem, para comprar um bem, para comprar um imóvel, um automóvel, para fazer a viagem do sonho. Então, siga lá na rede social cotafácil.pg, lá tem o telefone de contato e lá também tem informações dos mais de 200 produtos que eles têm para oferecer para você. Então, você está procurando aí algum tipo de solução financeira para realizar algo que você deseja, você pode agora procurar Cota Fácil. No Instagram, cotafácil.pg. Deus abençoe a todos. Então, É isso, né? é isso? Ah, último recado. Nós estamos também no Instagram, Ah, no legal. TikTok, no Amazon Music e no Spotify. Então, se você prefere qualquer uma dessas redes, né? Tirando o Spotify e o Amazon Music, se você preferir ouvir por lá, nós também estaremos lá. E tenho certeza que Deus será glorificado por meio desses conteúdos, continuará sendo glorificado por meio do nosso conteúdo e de você também curtir e compartilhar. Você também está ajudando a propagar o evangelho. É isso? Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Roda a vinheta. De volta por aqui no Carrocast, o podcast da Influência Cristã, e também não posso deixar de agradecer o nosso parceiro de sempre, Felipe. Estúdio Exatamente. DG. Estúdio DG é o lugar onde nós gravamos e você que também deseja gravar o seu conteúdo, o Estúdio DG está aberto aí para gravação de podcast e qualquer tipo de conteúdo também. Então, DG Estúdio aí para você que deseja levar a sua mensagem mais longe, vai meu agradecimento, né, o DG Estúdio, nosso parceiro também de sempre aí, o Adilson, e também a nossa equipe, né, do Carral, Exatamente. o Vitão aí na O técnica, Vitor, ó. tocando aí, nos ajudando A gente demais. vai colocar uma câmera nele logo, logo. Logo, logo, a carinha dele lá. Ó. E o Matheus também, que faz aí toda a produção de design das imagens, enfim, essa parte de capa de vídeo para o Instagram, para o YouTube.
Nós temos uma equipe, gente, nós estamos crescendo e a nossa ideia é poder abençoar a sua vida através do conteúdo que nós estamos trazendo aqui. E nessa noite não vai ser diferente, né, Felipe? Não, nem um pouco. O convidado dessa noite tem uma história, tem um testemunho, tem sido relevante aonde Deus tem plantado ele em várias frentes aí. Exato. E a conversa vai ser boa nessa noite, né, Felipe? Não tenho dúvida. Quer Não tenho apresentá-lo? dúvida nenhuma. Olha, esse cara é um cara que eu me inspiro muito, diretamente e indiretamente, né? Acompanho ele nas redes sociais ali, é um cara bem atuante. Canta, prega, toca, é isso ou não? Está aqui conosco nessa noite nosso amigo Tony. Seja bem-vindo, Tony. E aí, Seja pessoal, bem-vindo. boa noite. Boa noite. Deus abençoe. É isso aí, É cara. isso aí. O Tony tá um pouquinho tímido aqui Tá ainda, tímido, né? tá tímido. Mas o Ele bastidor ele tava falando tava, bastante ali, né? ele- Tava bem solto, sim, né? sim, sim. Vai melhorar, vai melhorar. Mas é normal, é normal. Mas o Tony tem uma história para contar e é por isso exatamente que você está aqui, Tony. Né? Quando o Felipe falou de você, de trazê-lo para cá, eu falei, pode marcar, Felipe, marca, porque a gente, na verdade, tem o objetivo de fazer com que essas histórias alcancem as pessoas. E que essas histórias, a sua história e outras histórias, inspire outras pessoas. Esse é o grande objetivo do Carral, né, Felipe? Sim, Sempre foi desde o início. Histórias relevantes e inspiradoras para impactar outras pessoas, para que elas também multipliquem exatamente isso. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade aí. Felipe falou muito bem, né, da indicação do seu nome. Eu falei, o Tony a gente conhece. Trazer para o Carral aí. Mas bom. começa aí contando um pouquinho da sua história de vida, da sua conversão, se você nasceu em berço evangélico ou não. Se não, quando aconteceu o encontro real com Cristo, a conversão, a tua história pessoal de fé. Certo. Primeiramente, mais uma vez, boa noite para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está aqui no estúdio. Me sinto muito feliz, estou muito feliz de estar aqui, me sinto muito honrado, na verdade, de estar aqui com vocês, partilhando conhecimento, vida cristã, empreendedorismo, né, que é algo que a gente já trabalha há muito tempo também, e tantas outras coisas. Então, uma alegria estar com vocês, uma honra, um privilégio. O Alan, que já conheço de muito tempo, Felipe também, e é isso. Eu nasci lá evangélico, em berço cristão. Meus pais, né, minha mãe convertida já desde sempre, e meu pai também, hoje é presbítero, né, nós congregamos na Belém, e também vale falar que estou com a minha esposa aqui, Sim. Isabela, a mulher mais bonita desse planeta. E nasci lá evangélico, eu e meu irmão crescemos no lar cristão, ensinado ali na palavra pelos meus pais. Mas sempre a gente sempre pensa, né, quando foi que deu um Sim. start na nossa vida, né? E teve uma vez, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, teve uma vez que minha mãe saía para trabalhar todo dia, e quando ela voltava, ela mandava a gente se trocar, tomar banho para ir para a igreja. E um belo dia, assim, ela chegou do trabalho, eu já estava pronto, arrumado para ir para a igreja. Aí ela falou, pra onde você vai, menino? Tudo mais. Aí eu falei, vou pra igreja. Ela falou, hoje não tem culto, hoje não tem igreja. Aí nesse dia eu lembro, assim, ela fala, eu lembro, eu chorei muito porque eu queria ir pra igreja. Aí eu acredito que ali eu comecei a entender os ensinamentos, comecei a entender a importância da igreja, né? O quão era importante estar na igreja. A igreja de antigamente era diferente de hoje, não tinha tanto atrativo, assim, para criança, para jovem, digamos assim, né? Sim. Então eu creio que foi ali também. Mas uma parte da minha conversão também, do meu testemunho, na verdade, é que hoje a gente consegue falar abertamente, consegue contar e partilhar alguns lugares quando a gente sente paz no nosso coração para falar. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu sofri abuso sexual por 2 homens e aquilo mexeu com a minha cabeça, na verdade bagunçou a minha mente, né? Então foi um período assim muito turbulento, assim, principalmente Sim. internamente, né? Você associar tudo que está acontecendo na sua vida com tudo que você já viveu, com o evangelho, Deus, né? Onde estava Deus ali? E foi um momento muito difícil, assim, um momento também anos e anos depois, poder trazer isso à tona para minha casa, para os meus pais, poder falar isso na mesa, o que aconteceu e tudo mais. E foi um dos episódios mais tristes, assim, da minha vida, ver os meus pais chorando,
totalmente desesperados, né, por saber o que aconteceu comigo, né, ver minha mãe falando algumas coisas que chamando a responsabilidade sobre ela, mas algo que me deu muita paz no meu coração, anos depois, assim, Deus falando, ao meu coração que Ele estava lá quando Sim, tudo aconteceu, que Ele não dormiu, Ele não tirou umas férias, Ele estava lá. E de alguma forma Ele estava me guardando, Ele estava guardando a minha mente, o meu coração e tudo mais. Então é um fato triste, mas um fato que faz parte da minha vida, faz parte da minha conversão também. Também lembro que fiquei um ano afastado ali na juventude para entrar no campus, por uma palavra de um pastor, assim, que na verdade ele me deu um conselho, mas você é um jovem rebelde, né, você não quer saber de nada. E eu entendi de outra forma e fiquei um tempo afastado, mas em um retiro da igreja, na época no Pastor Abraão, não era centro de adoração ainda, muitos anos atrás, no retiro eu fui, e eu acho que no penúltimo culto eu voltei para Jesus ali no culto, na sala, no retiro. E aquilo sim, marcou a minha vida também. Então isso faz parte da minha trajetória, essa história, né? Hoje nós trabalhamos com isso na ação social, né? A sim. gente faz contato com muitas pessoas que passou por aquilo que um dia eu passei, enfrentaram isso. Então nós temos contato, a gente consegue alcançar essas pessoas Sim. e levar a esperança que é o evangelho. Não, sim, exatamente. Isso é importante. Eu sei porque é lindo ver assim as histórias se conectam, né? Eu digo em relação à conversão, algumas pessoas também já tiveram experiências de se afastar um pouco, outras pessoas que vieram aqui e tal, mas a gente estava até falando ontem na célula, quando a gente de fato nasceu de novo, não tem para onde fugir, né? E Deus, quando ele restaura por completo Sim, também, né? E aí hoje, até conectando com o que você falou da ação social e tal, ele te usa para como instrumento para outras pessoas que, né, que passaram ou passam por esse tipo de, de Situação. situação, exatamente. Isso é legal. Conta um pouquinho mais da atuação de vocês, da ação social que vocês tocam, né? É ali no Morro São Bento, né? isso. A ação social, o nome é Esperança para o Bairro, ela já acontece há alguns anos. E ela nasceu, na verdade, quando teve os deslizamentos nos Sim, morros, né, naquela chuva. Foi uma tragédia no morro, nós perdemos amigos nossos, tempo de escola, no morro do Fontana ali. E nós saímos nas ruas desesperado uma noite para poder atender a sim, comunidade. E por ter algum conhecimento, as pessoas também ligavam para a gente para poder pedir algum tipo de socorro também. Também não. Só por causa do evangelho, por sim, saber que somos cristãos. Então nós se juntamos com alguns amigos, algumas pessoas e montamos sanduíche natural, presunto e queijo. Pão de forma, presunto e queijo, com o que embalamos, dava, com o que tinha ali. suco e saímos nas ruas com aquelas bagzinha para poder fazer a entrega pro pessoal ali no morro. Entregamos para policial, bombeiro, pessoal do jornal, moradores, pessoal que estava trabalhando. Sim, Sobrou, nós descemos para o centro da cidade, ali na Praça Mauá, entregamos para as pessoas que ficam em situação de rua. E depois daquilo, depois de ver a necessidade ali escancarada, nós decidimos que a gente poderia fazer alguma coisa a mais para sim, nossa cidade, né, para nossa comunidade. Aí foi quando começou a nascer o projeto, aí veio a ideia de fazer sopa, marmita, sim, também Pastor Abraão foi uma peça fundamental, até hoje, uma peça fundamental que abriu a porta da creche para a gente não ter gasto, sim, né? Então a gente fazia, as irmãs preparavam toda a comida ali na creche e tudo mais. E acredito que na primeira noite, assim, de entrega de marmita, foram quase 80 marmitas que nós conseguimos entregar. sim, Fizemos bastante contato, né? E nunca foi somente a entrega de comida. Na verdade, nós usamos isso para pregar o sim, evangelho, para levar exato. esperança. Por mais sejam pessoas que estão em situação de rua, né? E aos olhos de muita gente não tem esperança, não tem para onde ir, Sim, né? Então nós pregamos o evangelho, nós conversamos, nós nos relacionamos. Nós saímos para as ruas para entregar marmita, para entregar agasalhos, alguma coisa assim, mas é muito mais que a entrega. Nós não temos sim, pressa para voltar para casa. Nós ficamos ali conversando com a pessoa. Já teve situações de comer comida também ali junto com o sim, pessoal, né? Então a gente tenta se relacionar e pregar o evangelho. Teve uma situação muito boa que aconteceu na última ação agora,
algumas semanas atrás, que nós conhecemos o Jairo, né, um senhor de 50 e poucos anos, estava em situação de rua, 8 meses na rua, e ele queria ir para uma clínica, queria mudar de vida, queria voltar à vida dele, na verdade. E nós pedimos para ele mais um dia, mais um dia, para poder provar o coração da pessoa, Sim. ver se é isso, se ela está determinada mesmo. E no outro dia ele estava esperando e nós conseguimos, a irmã Eline conseguiu uma clínica de recuperação em Campinas, e nós conseguimos levar ele para uma casa lá na Cota Legal. 200, dar banho, jantamos com ele e levamos para a clínica. Hoje ele está lá na clínica, falamos com ele hoje, né? Temos Legal. contato com a mãe e ele está sendo transformado, Glória a restaurado, Deus. e é uma clínica cristã. Então o Legal. propósito da ação social é cada vez mais a ação social se tornar conhecida, para que a gente consiga ter mais parceiros na ação social e consiga tocar mais vidas. A gente Sim. fala no nosso meio que o nosso real objetivo é acabar com a fome no mundo. E para alguém pode parecer bonitinho e para outros pode parecer impossível. Mas nós acreditamos, se um ou dois ali começar a Exato. trabalhar com isso, a gente consegue alcançar esse propósito, consegue alcançar, acabar com a fome na nossa comunidade. Hoje nós moramos no morro, continuamos a morar no morro, e ainda existe no morro casos de fome na nossa Sim. comunidade, de situações que a gente nem imagina. Então esse é o real objetivo da nossa ação social. Legal, muito Top bom. demais. Você falou algo ainda, contando um pouquinho da introdução da sua história, porque obviamente a sua história não se resume em poucos minutos, né, de podcast. Mas você falou algo que eu rapidamente me reportou a um momento meu também. Deus estava lá. Deus estava lá, é muito poderoso, né? Em algum momento da minha vida também precisei ser curado de algumas coisas e ministrado, e aí a pergunta que eu precisei fazer para Deus é: onde o Senhor estava? E eu ouvi exatamente essa resposta: eu estava lá, junto contigo, né? Porque todos nós temos uma história de vida, alguma área que nós fomos, de certa maneira, feridos, né? E ali naquele momento, e eu falo isso que talvez você há de concordar, naquele momento eu tive plena paz e convicção de saber que eu não tinha sido abandonado por esse Deus. Sim. Porque era uma busca e uma luta minha interna a respeito da confiança que eu não tinha em Deus, exatamente por ter vivido alguns momentos trágicos na minha vida. E, assim, eu estava sozinho, não tive essa proteção, mas na verdade era uma mentira, né, do opositor de Deus, para exatamente fazer com que a minha relação com ele não fosse do jeito que deveria ser, né? Profunda e de confiança. Então, quando você falou Deus estava lá, eu me lembrei desse momento. Deus estava lá, né, Túlio? Sim, porque o diabo ele veio para deturpar a verdade, né? O Exatamente. pai da mentira. Então, nesses momentos o diabo, o nosso adversário, ele quer deturpar a verdade do nosso coração, que é a palavra. A gente fala que a gente só tem a palavra para confiar. A gente não consegue falar de outra coisa senão do evangelho, porque a única coisa que a nossa vida presta para fazer é servir a Deus e viver o evangelho. A gente não consegue fazer outra coisa. Então, acredito que nesses momentos, se nós não buscarmos ter uma fé abalizada na palavra, uma fé firme na palavra, sólida, nós acabamos sendo levados pela mentira do diabo. E é uma verdade porque muitos à nossa volta acabam sendo levados por não ter uma firmeza na palavra, não ter uma fé sólida, como você falou, não ter uma certeza, né? A fé é o firme fundamento, não está firmado ali no fundamento que é na palavra, que é Cristo, né? Então, quanto mais convictos na palavra, menos força o diabo tem para deturpar a verdade da palavra dentro de nós. Sim. Exatamente. Cara, e isso é interessante porque o Alan comentou, cada um tem o seu testemunho, sua história de vida, e eu até falei anteriormente, elas se conectam, né? Podem parecer situações diferentes, na E verdade são situações isoladas, né? diferentes, né? Que cada um passa, que cada um vive, mas de fato elas se conectam. Assim, eu tenho 10 anos de convertido, né? Vocês são muito mais experientes que eu. O Alan, né? O Alan, né? O Alan. Isso não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade. E eu tive experiências nesse sentido também, de que Deus me confirmou ali naquele momento, ó, pode estar parecendo difícil, mas eu tô aqui, né? Claro, a gente não está aqui fazendo juízo de caso do tamanho do problema ou não, mas a certeza de que Deus de fato
está também com a gente nos momentos ruins e difíceis, né? Principalmente, porque são esses que a gente vai precisar, né? Sim, exatamente. E aí, depois dessa experiência da cura, a gente tem uma frase muito conhecida, principalmente no meio cristão, é curados para curar, né? Deus quer usar a nossa vida como plataforma, instrumento para alcançar pessoas que estão, de repente, vivendo esse momento e não sabem como sair, não sabem a direção, não sabem que Deus também estava lá e precisa usar as nossas vidas para isso. Você consegue enxergar esse testemunho, isso que Deus fez, como agora uma ferramenta para alcançar tantas outras pessoas? Como que você Sim, vê isso? totalmente, porque hoje, para mim, né, hoje, não propriamente agora, mas quando eu obtive o entendimento a respeito do evangelho e tudo mais, de toda a situação, o evangelho, para mim, nós falamos isso em alguma reunião, alguma conversa na igreja também. O evangelho se resume no perdão, porque eu me encontrei com essas duas pessoas, nós tivemos um tempo de conversa e eu os perdoei. O evangelho em mim, né? A ação do evangelho, os perdoei, falei que estava tudo certo, que tinha acontecido, acabou, já era. É uma decisão também, o perdão é uma decisão. E falaram os seus pontos, mas está tudo certo, né? Então, e consegui me conectar com outras pessoas, né? É claro que hoje você tem uma mente, a gente trabalha na ação social e na vida também, e a gente sabe que existe pecado e existe, fugiu a palavra, crime, que existe Ah, pecado sim. e existe crime, e para cada ato existe uma punição, Sim. né? Mas também não cabe a nós punir alguém, né? Então, é isso que eu acredito. Então, a mensagem que eu carrego hoje é a mensagem de perdão. O evangelho é perdão. O evangelho é restauração. A pessoa ela vai pagar pelos atos dela. Ela Uhum. vai pagar por aquilo que ela cometeu, por aquilo que ela fez, seja esse ato ou qualquer outro ato. A Bíblia também fala que aquele que planta, ele vai colher, Sim. né? A lei da semeadura. Mas nós conseguimos nos conectar com pessoas. A nossa rede, na verdade, ela é ampla, porque teve um tempo também que as pessoas, teve um amigo que ele mandava meu número para outra pessoa entrar em contato comigo por saber da minha história e saber que de alguma forma Deus fez alguma coisa e talvez eu poderia ajudar alguém. Sim. Então a gente acaba se conectando. Então essa vai ser a minha maior certeza. Se nós passamos por algo, é que Deus ele está no controle de tudo, né? E que o que acontece hoje, amanhã vai ser uma experiência, né? Uma mensagem para alcançar o coração de alguém. Sim, poderoso isso. E a gente vê aí a ação de Deus porque, apesar de tudo isso, né, você tomou a decisão de perdoar e prosseguir com Cristo. E eu falo isso porque muitas pessoas não conseguem enxergar Deus em meio a uma situação dessa É. e elas se afastam de vez da fé e da presença do Senhor. Então, por isso que eu digo, ver a ação de Deus de fato acontecendo visivelmente porque você prosseguiu, apesar de tudo isso, na sua fé, buscando a Deus, em conhecer a Deus e servindo a Deus. Isso é muito bacana. Isso se reflete nas ações que você tem se envolvido, sociais, né? Na comunidade. Na comunidade de fé, enfim, na sociedade de modo geral, porque nós somos chamados exatamente para impactar a Sim. sociedade de modo geral, não ficar dentro da nossa comunidade de fé lá isolados, enclausurados, nada disso. E bacana ver o que Deus tem feito na sua vida, Tony. E a gente vê esse reflexo nas ações. São histórias que a gente tem, você que está aí do outro lado aí da tela, são essas histórias que a gente tem trazido aqui exatamente para você ser inspirado, entendeu? O que Deus faz nas nossas vidas e o que Ele deseja fazer na sua vida e continuar fazendo, usando a sua vida para alcançar outras pessoas, né, Felipe? Exato. De repente, aquilo que eu e você achamos que não pode ser usado para glorificar a Deus, uma história, né, um testemunho. Inclusive, ó, se você pensa que Deus não pode usar você para curar outras vidas por algum trauma, né, Alan? Algo que você tenha vivido ou passado, Deus pode te usar também, assim como usou o Tony, assim como usou o Alan, assim como ele tem me usado, né? Tem usado as nossas vidas para impactar outras vidas por meio do evangelho. Porque o Tony falou, é importante lembrar, né? Nós não temos nada, Sim. né, Tony?
quem tem é o evangelho, é a palavra, é Jesus. Só ele tem o poder de curar, né, de restaurar, de fato trocar aquilo que era trauma para aquilo que é vida, que é Sim, aquilo que ele gera de verdade, né? Vida abundante. isso mesmo. É da morte para a vida, né? As Literalmente. nossas dores, agora saradas, podem ser meios para sarar outras pessoas. É isso que a gente tem crido e vivido, né, Tony? Essa é a experiência que a gente precisa, na verdade, fazer com que as pessoas também experimentem. Sim. Sair desse ambiente, né? Sair desse ambiente e encarar a nova realidade, até porque a Bíblia fala que com Cristo é novidade de vida, né? É, Então, sair de um cenário caótico, triste, e encarar a novidade de vida. Uma coisa que nós sempre falamos em casa é que nós oramos, na verdade, é para que os nossos olhos nunca percam a beleza, né? A beleza de Cristo e a beleza da vida. Porque além de tudo isso, existe uma vida, existe uma beleza, existe uma alegria, né? Para se sim, viver e para desfrutar também. sim. Sim. Tony, eu acompanho você nas redes sociais mais, né? A gente conversa pouco até, mas eu vejo que você tem uma inspiração muito forte nos seus pais, né? Sim, meu pai é meu herói. Meu pai e minha mãe é a Dona Onça, né? Dona Ruth Maria. Eu acho que todo filho, né? Meus pais são meus heróis. Toda vez que ele tá na plataforma ministrando, eu me emociono, eu tiro foto, eu posto meu herói no grupo da igreja, para quem quer que seja, porque eu vi a transformação de Deus na vida do meu pai, vida onde Deus tirou o meu pai e onde Deus tem colocado o meu pai. E vi a força da minha mãe, né, a esperança. Então, essa esperança, eu falo que eu sou o cara da expectativa, né? Então, essa expectativa que eu tenho, ela é totalmente assim, a fonte é minha mãe. Então, eu vi a expectativa da minha mãe, a esperança, a garra, a vida de oração, né? Onde também Deus tirou minha mãe, onde Deus tem colocado a minha mãe no casamento, né? Então, meus pais, assim, são minha base. E meu irmão também, né? Eu falo que meu irmão é meu segundo pai. Muito bom. Legal. Essas referências, né, são Sim, boas. Na verdade, esse é o projeto de Deus, né? Que os nossos pais sejam essa referência que aponta até para o próprio Sim, Senhor, né? E quando a nossa visão é ajustada nessa experiência espiritual com Deus, que nós já vivemos e estamos vivendo, a gente consegue olhar para a paternidade de modo diferente, né? E é bacana ouvir você falar do teu pai sobre isso. Mas a gente sabe também que o Tony também é empreendedor, né, Tony? ah, sim, Está isso. empreendendo e o legal é de saber que muitos crentes cristãos, né, em Cristo Jesus têm empreendido porque você empreender também te dá várias possibilidades de poder também ter liberdade geográfica, liberdade de atuação para poder continuar fazendo a obra do ministério, que é a propagação do evangelho. Isso é legal, né? Sim, a Egelimp, né? Nossa empresa é a Egelimp, higienização de estofados. Nós estamos aí há 9 anos já caminhando com a Egelimp. E ela veio também de uma bênção, assim, né? O rapaz nos deu todo o equipamento, todo o material, né? De graça, assim, não quis saber de receber nada. Nos abençoou. Eu ia pedir as contas da empresa. Aí eles viram quem era, que ia pedir as contas e veio o e-mail de São Paulo. Eu sou velho, né? Então veio um fax de São Paulo Pelo falando que fax dá para ver mesmo. veio um fax de São Paulo, e-mail de São Paulo, falando que não precisaria mandar o Wellington embora, porque a empresa arcaria com tudo. A empresa mandaria o Wellington embora com tudo, com direito a tudo. E ainda com muito medo, demorei mais um mês, eu acho, mais um tempo para sair da empresa e depois conseguir começar a tocar a Egelimp. Hoje, eu falo que a minha esposa, ela tomou a minha empresa, né? Hoje ela é a dona da empresa, veio como quem não quer nada. E então nós tocamos a empresa, estamos aí há 9 anos, e a empresa nos dá exatamente isso, ó, Alan, a empresa nos dá a liberdade com os nossos horários, a liberdade de viver missões também, e também nós vivemos missões dentro da nossa empresa. Então, sim, todo cliente que nós... É que pode parecer bonitinho, né? Falar isso pro pessoal, assim, até parece. Mas nós oramos antes de atender, sim, sabe? Quando fecha um atendimento, nós buscamos ali orar, sabe? Entregar os clientes na mão do Senhor para que dê tudo certo. E toda oportunidade que nós temos também com o cliente ali, porque é muito mais do que um trabalho, é um relacionamento, né? A gente fala de Jesus sem falar de Jesus,
né, como o trabalho nas escolas com ação social. A gente fala de Cristo sem falar de Cristo, com a nossa vida. Nós acreditamos nisso, que a nossa vida ela prega o evangelho. A forma que nós entramos na casa do cliente, a forma que nós nos comunicamos, a forma que nós Sim. tomamos um café, a forma que nós falamos do nosso trabalho, né, fala do evangelho por si só. Então, também tem clientes que nos acompanham ali, tem clientes que se tornaram amigos e são patrocinadores da ação social, acompanham o nosso trabalho, né? Recentemente nós estávamos no Maranhão, numa viagem missionária com um grupo de amigos e clientes ficaram ali acompanhando os 12 dias nos stories ali. Então, a nossa empresa, ela também prega o evangelho. Cara, sensacional isso, né? Sensacional. É o que a gente tem falado, principalmente nos últimos tempos, evangelizar não é programação, Sim. é missão. Isso. Então, é intrínseco a nós, que fomos chamados, tem que estar dentro de nós como estilo de vida. Então, eu faço missão aonde eu estiver em todo tempo. Então, não é uma programação que tem uma data marcada para começar e uma outra data para terminar. E essa mentalidade de fazer do seu empreendimento profissional também um lugar de missões, cara, isso é sensacional. E aí há uma verdade poderosa de saber que Deus é quem cuida da empresa, Sim. vai fazer prosperar, vai fazer crescer e vai te levar a lugares que talvez se você não tivesse essa visão, você não estaria, né? Que é como você falou, você esteve agora há pouco tempo No Maranhão. no Maranhão, né? E os parceiros estavam juntos, mesmo que do lado de cada tela, mas estavam juntos no propósito. Sim. Né? E é isso aí. É porque é viver de fato o que Paulo fala, né? Já não vivo mais eu. Então, aí. tudo que eu faço tem que refletir Cristo, né? Trabalhar, ir jogar futebol, sei lá, correr na praia, enfim, coisas que parecem ser simples, né? Bobas, digamos assim, até. Você tem que refletir Jesus, né? E quando a gente faz isso no âmbito do nosso trabalho, a gente glorifica também a Deus, porque se a gente faz o nosso trabalho com excelência, a gente glorifica a Deus, né? E aí, quando eu falo com excelência, a gente não está querendo aqui dizer, por exemplo, fazer o a mais e tal. Não, é fazer de fato como se estivesse fazendo para o Senhor. Exato. Né? Minha mãe sempre falou isso. A gente até fica falando entre a gente, né? Faça para um homem como se estivesse fazendo para Deus. Exatamente. Né? Essa frase veio no começo da empresa, que nós carregamos até hoje. E talvez algumas pessoas que têm seu empreendimento são cristãos, têm medo de se expor como cristão porque falam por aí que o cristão está manchado, o evangélico está manchado por aí. Mas se você tiver caráter, conduta, uma vida transformada, você faz a diferença. Então, na verdade, desde sempre, né? Todo mundo sabe que a gente é crente, não tem pra onde fugir também, né? Mas postando, vivendo, não afastou os clientes. Nós não perdemos clientes, nós ganhamos mais. Como o Alan falou, né? Deus tem nos feito chegar em lugares, chegar em pessoas importantes também com a nossa empresa e Ele sabendo quem nós somos. E glória a Deus por isso. Sim. Cumprindo propósitos de vida, empreendendo, fazendo missões. As coisas estão todas conectadas, como o Felipe falou no começo do podcast. As coisas estão conectadas e no final das contas a gente glorifica a Deus. Exato. Aponta para Cristo, né, através até do nosso trabalho, do nosso servir. E essa é a mentalidade que nós precisamos ter. Não existe uma separação. O Alan no trabalho, o Alan não. O Alan na igreja, o Alan ali. Essa dualidade, né? Essa divisão não deve existir. A gente uma vida só. É uma vida só. E essa vida ela precisa refletir e apontar para o nosso Senhor. Tudo que façais para a glória de Deus. Tá tentando lembrar esse versículo. Tava aqui, ó. Olha aí. Exatamente. E é isso, é sobre isso. É essa mentalidade que a gente precisa reforçar em nós, né, Felipe? E nos demais. As pessoas precisam ter essa mentalidade, essa visão. Sim. E além disso, a gente fala sempre aqui em razão da bolha que talvez o cristão se colocou ao longo do tempo, né? Isso, obviamente, mais antigamente, de não acessar determinadas áreas. Por exemplo, o empreendedor, antigamente, talvez não podia expor que ele era cristão, que talvez alguém com um preconceito, com um determinado preconceito, não, sei lá, não compraria ou não solicitaria os serviços e tal, mas a gente vê que hoje, inclusive, a internet está aí para isso.
para que a gente acesse todas as áreas e seja influência, como nós falamos aqui, né? Todos os nossos episódios, aonde Deus te colocou. Na Egilimp, na ONG, na Esperança para o Bairro, na comunidade de fé, em qualquer lugar, em todos os lugares, né, Alan? Sim, exatamente. Influência, essa é a palavra-chave, né? Sim. E o Tony... Com relação a essa palavra, é que as pessoas às vezes não compreendem as coisas. É. Ser influente nesse contexto não é para apontar pra gente. Sim. Não é para apontar pra gente, é para apontar para o nosso Senhor. Então a gente precisa ser influente para que as pessoas vejam Ele através de nós, das nossas vidas, das nossas ações, daquilo que fazemos, de como vivemos, de como empreendemos. Então seja influente. Né? Essa é a mensagem que as pessoas precisam receber, absorver e ativar aquilo que Deus quer ativar nas pessoas. Minha prima Rose, antes do casamento e tudo mais, uma vez ela falou pra mim, seja um cristão fora da curva, né? E é isso que a gente leva. Então, essa questão de bolha, pra quem conhece a gente, pra quem anda com a gente, sabe que a gente é fora, a gente fura a bolha, totalmente fora da bolha. Então, não tem um lugar que a gente não possa ir. Não tem um grupo de pessoas com quem nós não podemos nos comunicar, não podemos estar no meio e conversar. Não, porque a nossa vida ela está consagrada a Deus e a nossa vida é para glorificar a Deus. Então, todas as pessoas que têm acesso a nós, elas têm acesso a Deus. Eu acho que precisa existir esse entendimento nas pessoas, né? Que a tua vida é um ponto de acesso para as pessoas acessarem a Deus. Exato. Né? E no nosso meio cristão nós precisamos expandir mais. Eu acredito que é mais a questão da unidade, sermos um mesmo, de estar mais unidos, sabe? E unidos na questão de fazer aquela corrente onde vai acessar o mesmo Pai, vai acessar a mesma glória, vai ter a mesma manifestação. Aquilo que a minha casa está vivendo, que a nossa empresa está vivendo, outras pessoas nos acessando vão viver a mesma coisa, né? Porque o propósito de Deus sobre nós, ele vai se expandindo para outras pessoas, né? Uma ramificação. Creio nisso. É isso, não, mas é exatamente isso. E assim, você já tem algum testemunho assim de alguém que já chegou em você, nossa, legal que vocês agem assim, né, em relação à empresa e tal. Alguém que se inspirou assim, que você saiba que se inspirou já em você. Obviamente que enxergou Jesus em você, né? Por causa da empresa, tem uma cliente nossa, que ela já é uma cliente de muitos anos. Aí, quando nós começamos a postar na Egilimp sobre a ação social, aí ela foi conciliando as coisas, né? Aí a empresa, ação social, igreja, vida, aí achou isso bonito. E também foi uma forma, né? As pessoas veem assim, que é uma forma que a empresa não é só aquilo, não vai ali só para ganhar o dinheiro e vai embora. A gente fala muito isso, que não é sobre ganhar o dinheiro, né? É sobre tem um propósito para estar ali. Então vai mostrando que também a igreja não é só um lugar para se reunir, ficar ali, e vai embora. Existem outras coisas que acontecem dentro da igreja. Então alguns clientes, alguns amigos, alguns parceiros ficam admirados com isso, né? Que nós somos crentes, legal, mas vocês trabalham com uma ação social, vocês têm uma empresa e vocês vão em todos os lugares, tem parceiros assim, né? Que tem outro estilo de vida, sabe? São nossos parceiros e perguntam se, nossa, mas eu posso fazer o vídeo? Faz o vídeo da forma que você quiser fazer, tudo mais, sabe? E tem um parceiro nosso que até tá indo em uma igreja, né? Na Praia Grande, eu vi isso semanas atrás. Legal. Então, acredito que é exemplo, sabe? É influência, é uma influência. É uma influência. É ser acessível. Acredito que nós precisamos ser mais acessíveis. Sim. Né? E os clientes vão indo. Tem clientes de outras religiões também que ficam admirados. Porque pensam que a igreja... Acho que é isso que você falou. Pensam que a igreja é só uma bolha. Pensa que a igreja continua aquela mentalidade de antigamente, que é só ir para um lugar, né? Dogmas e tudo mais. Não, ela assiste fora das ruas. Ela acessa as pessoas. Ela expandiu também, como ela falou hoje, no mundo tecnológico, mundo avançado. Os crentes, eles têm empresa, eles montam empresa. São estudados, eles... Estamos aqui no podcast, sabe? Quando tem isso poderia podcast. acontecer. Exato, entendeu? Então, vai evoluindo, vai crescendo sem perder a essência. Vai acessando lugares sem perder a essência. A gente não negocia princípios, né? Exatamente. Como a gente costuma dizer. Exatamente. E esse ponto que o Tony tocou é verdade. Hoje, e o Felipe também já falou num outro episódio,
a igreja Comunidade de Fé, ela tem lançado, não foi essa palavra exatamente, mas tem apresentado à sociedade diversos profissionais. Exato. Tem o camarada que mexe tecnologia, o fotógrafo, o videomaker, o storymaker, o músico, o palestrante, o cara que trabalha com finanças, que se especializou em finanças, o empreendedor de modo geral, o pessoal que está tocando podcast, o técnico, né? Então, olha quantas habilidades que estão dentro da comunidade de fé estão sendo apresentadas e servem ao mundo através das suas habilidades. Então, a pregação do evangelho também se dá através dos estilos de vida de cada um de nós. Não necessariamente nós tenhamos a todo tempo a oportunidade de fazer a exposição verbal da palavra, mas a exposição, né, não verbal da nossa vida, das nossas atitudes. Isso é poderoso também. E aí você consegue acessar e ser esse ponto de conexão com Deus que você falou. Cara, isso é fantástico. E graças a Deus a igreja está rompendo aquela bolha de se viver isoladamente, como um grupo social segregado que vivia para dentro, né, e vivido agora de fato o que é chamado de igreja, que é a eclésia, né? Isso. Cara, sensacional, cara. Então, que mais pessoas assim como você, né, entendam isso, né, e se posicionem, porque nós precisamos de pessoas posicionadas para serem usadas. Exato. E não sei se você percebeu aí, mas ó, o Tony, a empresa, a ONG caminham junto, totalmente conectadas, né? Impactando vidas, as duas quase que no mesmo propósito, né? Sim. Isso não é fácil de chegar nesse ponto de convergência, né? Da empresa caminhar junto com uma ação social, né? E também volta naquilo que eu falei, né? Porque a empresa não é só para o dinheiro. Sim. Não é só para ganhar um cliente, fechar um trabalho, faz o trabalho, o serviço, pega o dinheiro, vai embora. Não, é muito mais que aquilo. Nessa ação, no meio dessa ação dos deslizamentos e mais para frente, quase 90% de roupas que nós ganhávamos era de cliente. Tinha época que a gente passava quase o dia inteiro na rua, andando de carro e de moto, passando no serviço dos nossos clientes, pegando bolsa, sacolas com roupa, sacolas com alimento, deixava na portaria do prédio. Então você mostra para os seus clientes que é muito mais do que dinheiro. Sim. Existe um trabalho social atrás, existe uma igreja por trás, existe um coração por trás. E fácil não é, porque hoje a Isabela ela tá aí, né? Ela toma conta de muita coisa da ação, então eu fico até mais relaxado, mas dá muito trabalho. Sim. Né? Ter uma ação social, mobilizar uma ação social, além de ter um custo alto, porque gasta muito dinheiro, e o trabalho é dobrado. E você ter uma empresa também é dobrado. E você ser crente também. Então o peso vai aumentando sobre o seu ombro. Mas é satisfatório. É satisfatório quando um cliente seu entende o propósito da sua empresa. Quando a ação social, alguém como o Jairo, como a mãe do Jairo, consegue voltar com brilho nos olhos, que o filho está lutando para voltar à vida na sociedade, ser livre das drogas e tudo mais. Sabe, quando a igreja que você faz parte, a tua igreja local, ela abraça o teu propósito, ela abraça a tua missão, caminha junto com você, sabe? Uma coisa que o Alan falou e eu costumo falar é que eu cresci no berço evangélico e a igreja me formou para que eu fosse o que eu sou hoje. Então, se eu consigo me comunicar, eu fui à igreja. Eu não lembro de estar na igreja sem a minha vida antes de ser uma liderança. A gente costuma falar isso, Isabela. Então, a igreja ela me formou, foi uma faculdade para que hoje eu conseguisse me comunicar, para que eu conseguisse ter uma empresa, para que nós conseguíssemos ter uma empresa, ter uma ação social, ter essas habilidades. Então, para quem vem desse lado, né, é satisfatório. Muita coisa agrega na nossa vida. Sim, e a gente tem um exemplo, né? O nosso pastor, ele esteve aqui com a gente e ele falou a respeito da faculdade dele, né? De ter feito a faculdade. Por que fez a faculdade? Para inspirar outras pessoas a fazer faculdade, né? Tipo, talvez ele nem precisasse, assim, talvez fosse até um sonho. Acredito eu que também tenha sido parte de um sonho, né? De fazer uma faculdade e tudo. Mas, de fato, isso aí me impactou muito, porque a primeira resposta que ele dá quando você pergunta qual foi o propósito, né, de fazer a faculdade, para que
você também faça faculdade, para te incentivar. Tem uma né? frase. Se eu conseguir, tu consegue, mais ou menos É, isso. Tem exatamente. uma frase do pastor Abraão de muitos anos atrás, não era nem centro de adoração ainda. Ele falava assim: eu não quero, durante a semana, eu não quero ver nenhum jovem na igreja. Vai estudar. É para você estudar, eu quero ver você domingo. Durante a semana você tem que estudar. E é isso, é provocar que essa geração também estude, essa geração consiga avançar. Isso aí. Né? É Sim. muito importante. Porque Muito até demais. um exemplo que ele fala, às vezes a gente ora, né, para Deus abrir a porta, abre a porta, e aí quando a porta tá aberta, cadê? A gente não tá preparado, não tem preparação, não Exatamente. tem nada, né? Isso é importante. Imprudência, né? Você pedir para abrir uma porta, aí a porta se abre, você. E aí agora, dá o teu currículo aí. Aí a vaga vai pro Pra quem tá vai pro preparado. outro, para quem tá Porque tá preparado. preparado, porque Né? aí, meu filho, não adianta querer espiritualizar. Sim, É sim. o que você tem no currículo, é o que você se preparou. Deus pode fazer? Pode, mas isso é a exceção, isso não é a regra. Sim. A regra é você estar preparado para aquela situação. Exato. Então, a gente não adianta querer espiritualizar e nem demonizar. Vai estudar. Exatamente. Nem espiritualizar, nem Pega essa demonizar. chave. Vai estudar. Isso é uma chave para todos nós. Não, é porque isso está totalmente ligado ao que a gente está falando, porque a igreja, de fato, ela impulsiona. Eu costumo dizer que os meus pastores são como uma plataforma de foguete, né, que me impulsionam a evoluir. Eu sei, outras pessoas também já foram impulsionadas dentro do ambiente da igreja, a abrir a empresa, a estudar. E isso é importante para, de fato, a gente entrar nas áreas de influência e entrar nas áreas onde Deus quer que a gente Tá preparado, né? Exatamente. Para você poder dialogar em todas essas áreas. Para você poder ser esse ponto, que eu achei muito interessante, ser esse ponto que conecta as pessoas com Deus, você precisa estar nos ambientes. Você estar nos ambientes, você precisa se preparar para acessar, para as pessoas poderem te ouvir. Sim. Senão, você não vai ser ouvido. E ninguém te acessa. Ninguém te acessa também. Exatamente. Então, as coisas estão conectadas aí, né? Interessante demais, cara. Exatamente. Ó, seja um Starlink do Espírito Santo. Né? Ponto de acesso do Espírito Santo. Isso é muito bom, cara. Essa analogia é muito bom. Esse parceiro seria bom também, né? Exatamente. Starlink. Né? Nossa, demais. Então, resolveria alguns problemas, né? da ação social lá, né? Muito bom. Exatamente. Legal. Cara, muito bom o papo aqui. A gente aprendeu bastante coisa. Passou já. até rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Tony, deixa aquela mensagem para nossa audiência, para quem está nos acompanhando, seja no âmbito do empreendedorismo, seja no âmbito de fato essa pessoa ser um ponto de acesso relevante a Deus, né? Deixa a sua mensagem para nossa audiência. Você foi para algum lugar? Agora você pode olhar ali para aquela câmera. Nossa, em nenhum momento eu falei olhando para você. Não, tranquilo. Deixar uma palavra, eu não vou lembrar ao certo onde está. Nós estávamos meditando nessa semana no livro de Tiago e nós conversamos em casa que quando você precisa fazer algo e você não faz, você chama de quê? Tiago vai chamar que é pecado. Quando você precisa fazer algo e você não faz, é pecado. Então, a minha palavra para você cristão, não cristão, para você empreendedor, não empreendedor, para você jovem, velho, adulto, criança, faça. Faça o que lhe está proposto. Faça aquilo que você sabe que você precisa fazer. E se você não tiver condições, ferramentas, Deus é o Deus que te dá ferramentas. Deus é o Deus que te capacita, que te prepara e que te leva, te impulsiona a lugares que você nem imagina. Nós precisamos dar um passo. E dar um passo não é sair que nem um doido. Dar um passo é um passo de fé, de crer. Primeiramente, crer. Crer que Deus ele pode fazer. E pode fazer primeiramente em você. Na verdade, é em você. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Deixa a sua mensagem também, Alan. Glória a Deus. A minha mensagem é para que você pegue tudo isso aqui que foi compartilhado, né? Absorva isso no seu coração e se posicione para que Deus te use aonde você estiver e que você seja esse ponto que conecta as pessoas a Deus, seja um facilitador para apontar para o Senhor. Quero agradecer mais uma vez aí ao Tony. Muito obrigado, Onde está aqui Tony. com a gente compartilhando a sua história, seu testemunho, sua esposa que está aqui nos bastidores acompanhando também. Também falar para você não se esquecer aí de acessar as nossas redes sociais, tá? Curtir, comentar, compartilhar e também
e visitar também o Instagram do nosso parceiro também, Exatamente. o cotafácil.pg. Soluções financeiras, procura lá também no Instagram. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo.